Já comigo aqui no estúdio, o advogado Edson Belo, pré-candidato ao OAB de Guarulhos. Boa noite, doutor Edson. Boa noite, Pedro Natário. Boa noite, telespectadores e internautas. Primeiro eu vou abordar o seguinte, muita gente me perguntou, eu vou perguntar para o senhor aqui. Eu fui procurar uma foto sua atual e eu me espantei com a cabeleira, tá bem cabeludo. O que o levou a fazer isso? Pedro, a gente continua bastante tempo aí no distanciamento, né? E o cabelo cresceu, né? E a esposa gostou e agora está meio difícil de cortar. Evitou o barbeiro, foi isso? Não, a gente estava evitando, na verdade, sair de casa e preservando o distanciamento. Bom, vamos chegando às eleições OAB em novembro, né, doutor Edson Belo? Em novembro, há 6 meses. E nós já temos aí 2 pré-candidatos, doutor Alexandre Parra, doutor Abner Vidal. O senhor virá para disputar a eleição? Com certeza, Pedro. Estamos pré-candidato para poder levar a advocacia, uma OAB independente, corajosa e que trabalha verdadeiramente para a advocacia e para a cidadania. E o que o senhor acha dos seus possíveis adversários? Eu quero, na realidade, Pedro, falar da gente, né? Eu respeito os candidatos que estão aí, são meus amigos. Muitos deles não gostam da minha postura, porque é uma postura que a gente fala, na realidade, o que está acontecendo de real na nossa subseção, e eu não fico, na verdade, com esse lero-lero e tal, com o medido de falar, e você aqui tem pressionado, né, entre aspas, né, colocado na parede os candidatos para falar as coisas e não falam. Então, na minha concepção, na realidade, é o seguinte, nós temos uma OAB hoje, que é uma gestão, então vamos separar aqui. Gestão de OAB é uma coisa e OAB é outra coisa. A OAB é uma instituição jurídica sui generis, nós sabemos o que ela faz, basta olhar na Constituição e no Estatuto da OAB, ponto. E a gestão? A gestão dá de braço e está ligada à Prefeitura, tanto que recebeu apoio político partidário para ser eleita e foi eleita, cujo processo, né, eleitoral ainda não terminou porque está sub júdice. Então, a Prefeitura abraçou, capturou a OAB Guarulhos enquanto para fazer alguma coisa contra a cidadania. Eu até pergunto, e você é um jornalista, além de inteligente, muito informado, qual é o grande projeto ou a grande ação que a OAB Guarulhos fez com relação à cidadania e, sobretudo, contrariando o interesse da municipalidade? Eu não conheço. O senhor entende, então, que a OAB foi cooptada pela Prefeitura, é isso? Cooptada é um nome bem técnico e até elegante. É capturada mesmo, é capturada. Capturada. E a prova disso é que se reuniram recentemente, poucos dias, para ver alguns diretores, com vários advogados, para ver quem é que ia fazer parte dos 100 comissionados. Né? Eu recebi essa notícia e fiquei estarrecido. Então, assim, a ordem, na realidade, a gestão atual, não defende o interesse da advocacia, da cidadania, muito menos. Essa é a realidade que a gente tem que falar em Guarulhos. Né? E aí a culpa é exclusiva da gestão, que aceitou apoio político partidário, né? Sobretudo do secretário de Justiça, que foi o pivô para que a comissão eleitoral reconhecesse a ilicitude da eleição. E então, a gente está numa situação assim. Agora, com relação à advocacia, a ordem também, essa gestão não disse a que veio. Não tem projeto nenhum, muito menos realizações. E falam de um polo que tem no tribunal, no polo do Bom Sucesso, foi a seccional, que estava para fazer já desde a época em que o Fábio de Souza, o doutor Fábio de Souza era presidente. E fez agora. A ordem, essa gestão não tem mérito nenhum disso. Foi a seccional que fez. Né? E também não tem nenhum projeto. Pedro, conversava com a doutora Tatiane Fiore, grande advogada, professora, doutora, que nos acompanham nessa luta de defesa e acolhimento da advocacia. Qual é o grande projeto da gestão da OAB local de acolher esses colegas que são vítimas da pandemia em duplo sentido? Né? Vítimas do ponto de vista de que fecharam o escritório, a advocacia realmente deles tiveram um impacto financeiro muito grande e também por questões da própria enfermidade. Eu não vejo nenhum trabalho de acolhimento dos advogados. Agora, para fazer reunião, para defender interesses, né, de quem vai participar de cargo comissionado, é daqui para ali. E isso não é de agora. A nossa subseção, na realidade, foi cooptada, usando aqui o seu termo, desde da gestão do Alexandre de Sá, que desde lá a gente vem gritando.
Desde lá. E, Pedro, uma coisa que me revolta é o seguinte, advogado tem que ter independência, muita independência. E pré-candidato à OAB e futuro candidato, mais ainda. E coragem para dizer das coisas que estão acontecendo. E eu fiquei muito estarrecido com uma entrevista do secretário de Justiça, que disse no programa do seu colega Samuel, Roberto Samuel, que eu admiro muito e respeito, outro grande jornalista, disse lá que 3 candidatos foram procurá-lo para apoiar. Bom, então se a pré-eleição começa por aí, a gente vê na realidade que ideais de defesa da classe não existem. Existem outros ideais. E a OAB, com todo respeito, tem servido há muito tempo para defender outros interesses, menos o interesse da advocacia. O senhor vê ainda, então, ingerência do secretário de Justiça, Ayrton Trevisan, na entidade? O Pedro, eu vou dizer uma coisa a você. Eu não quero responsabilizar nenhum membro da entidade da prefeitura, porque, na realidade, a omissão vem da OAB. Quem aceitou o apoio, na realidade, do secretário de Justiça foi a gestão, a Chapa 1, que se elegeu e está aí. E agora, o próprio secretário de Justiça vem um programa e diz, olha, foram me procurar lá e eu vou apoiar fulano. Foram me procurar 3, mas eu escolhi fulano. Está aí gravado no programa do Samuel. Isso é um absurdo. Pré-candidato que se preza vai procurar os advogados para trabalhar projetos e não procurar secretário de Justiça para lhe dar apoio. De ética, então, ética política zero. Agora, o conceituado advogado lá, Dr. Clóvis Brasil Pereira, tem levantado uma bandeira da sede própria. O que o senhor tem a dizer a respeito? Pedro, essa é uma questão que a gente já bateu na eleição passada, fazia parte, era um dos requisitos, né, do nosso projeto. A questão é que depois da pandemia, o problema é que depois da pandemia, a gente tem que repensar, na realidade, de como trabalhar para os advogados. E acredito hoje que o grande projeto, Pedro, e aí pegando o nosso querido, aquele que escreveu o nome da palavra, vou lembrar o nome dele, ele escreveu um livro, Amartya Sen, indiano, prêmio Nobel de Economia, Amartya Sen. Ele escreveu um livro chamado As Pessoas em Primeiro Lugar. As Pessoas em Primeiro Lugar. Neste momento, o prédio que a gente precisa construir é um prédio humano. Reconstruir essa advocacia que foi gigantemente afetada pela pandemia. E a casa própria, digamos assim, a gente pode rever em um segundo momento. Creio que neste momento não é a grande reivindicação da advocacia, porque nós estamos fazendo eleição para a advocacia, não é para mim nem para outro. Então, nesse contexto, a gente pode continuar lutando em prol disso, com a seccional. Eu tenho muito acesso ao doutor Caio Augusto, tenho atendido todas as vezes que eu precisei de questões para a defesa da classe, me acolheu a decisão dos nossos colegas. Então, as portas estão abertas, mas neste momento a gente precisa trabalhar para dar assistência à advocacia, à jovem advocacia, a advocacia que foi excluída, porque esta gestão excluiu a advocacia, né? É uma advocacia muito elitizada, para poucos, isso tem que ficar claro, né? Não se fala dos advogados na sua essência, tanto é que fizeram uma revista, outrora, que eu impugnei judicialmente, só para alguns advogados e não para... Então, assim, essa divisão da advocacia já vem desde a gestão, da gestão anterior. Continua e ainda estão querendo continuar. Ou seja, a OAB ainda tem a casa, mas se a gente continuar com essa gestão, a casa alugada, mas se a gente continuar com essa gestão aí, eu acho que não vai sobrar nada. E qual a sua avaliação sobre o atual presidente Eduardo Ferrari, que resolveu não ser candidato à reeleição? Natário, é o seguinte, todo mundo que está à frente sempre é instigado a continuar. E as vaidades do ser humano, só você sabe onde é que vai parar. Então, o que acontece? Ele quis, pelas informações que eu tenho, que ele quis. O problema é que a gestão é um desastre e meio, para não dizer outra coisa, é um desastre e meio, né? E não dava para seguir com um candidato que na realidade, né, submisso à prefeitura, né?
É submisso, então não dá. Então vieram agora com outro candidato, o doutor Abner Vidal, que eu respeito, né? Mas que é mais do mesmo. O que a gente precisa, Pedro, na realidade, é alguém que tenha independência de olhar no olho, né, desta situação que está aí e enfrentar com dignidade, conversando com a advocacia. E nós não temos isso em Guarulhos, por quê? Pedro, eu nunca fui diretor, nunca fui eleito a nada. E os que estão aí já foram eleitos e não deram resposta nenhuma, nem na pandemia. E me vem com uma conversa, né, que ofende até as pessoas, né, mas assim, ofende as pessoas mais simples, porque é um discurso arrogante, é um discurso que não reconhece os equívocos e os erros. E dizem que fez alguma coisa, só se foi em outro lugar, em outro planeta, porque em Guarulhos aqui nada foi feito de relevante, de significativo para a defesa da advocacia. Agora, o Edson Belo, que não tem cargo na OAB, até hoje nunca deixou de trabalhar, e você é testemunha disso, Pedro. Né? A todo momento estamos instigando a prefeitura a fazer, a OAB a fazer algumas coisas, né? Peticionando a Secretaria de Justiça, defendendo a classe. A grande vitória da Advocacia Nacional, Pedro, que nós tivemos agora no dia 4 de fevereiro de 2021, em que o Supremo Tribunal Federal mandou trancar um processo criminal contra um advogado aqui de Guarulhos, né? Um colega aqui de Guarulhos, porque ela estava trabalhando com o celular na audiência trabalhista. E o juiz mandou ela desligar o celular. Ela disse, não vou, porque o celular é o meu produto de trabalho, é o instrumento de trabalho, a minha prerrogativa está aqui. E o juiz mandou abrir um inquérito policial contra ela, por conta de desobediência. Bateu na porta de Guarulhos, não teve assistência nenhuma. E depois, Pedro, de 6 habeas corpus, nós conseguimos trancar no Supremo Tribunal Federal. E aí, alguns dizem, Belo, você não desiste. Eu, a doutora Tati e tantos outros colegas que estão nessa luta, nós não desistimos. E a prova de não desistir é que a vitória sempre vem, né, Pedro? Quem persevera, vence. Alguns advogados têm reclamado que durante a pandemia o judiciário não se adaptou, que não está dando condições boas de trabalho aos advogados, principalmente de forma remota digital. O que o senhor tem a dizer? Gestão. O problema é gestão. Todos estão afetados com isso. Agora, veja bem, o judiciário tem sim alguns problemas pessoais, né? Que é aquele, sobretudo, de convocar para conversar. Em muitos casos, o judiciário age e depois vem com a portaria pronta, e aí a OAB tem que correr atrás, como já se fez ainda nesta pandemia. No entretanto, Pedro, a gestão ela tem que prever a situação. Ora, se a gente já tem a visão de que isso está a ocorrer, já se fala, grupo de WhatsApp, redes sociais, a OAB não precisa receber 50 reclamações para fazer alguma coisa. Uma já liga o sinal. Então, neste caso, é simplesmente conversar com os magistrados, com os juízes, diretores de fórum, com os juízes responsáveis, com as autoridades, para verificar o quanto a OAB pode ajudar, contribuir para a melhora da prestação judicial. Não é para o advogado, é para o cidadão. E até os juízes, né, eles até agradecem quando a OAB participa efetivamente. E aí, Pedro, tem uma outra coisa que a gente fica muito triste com isso. A ordem também, né, não faz nada contra os abusos e os excessos que são praticados contra os advogados. Agora mesmo eu tive que acionar, umas semanas atrás, o presidente Caio para que interviesse em um processo aqui em Guarulhos, onde a juíza mandou expedir, né, um ofício para a vigilância sanitária para ir ao escritório da advogada. Só porque ela recebeu o cliente lá, onde tem toda a tecnologia, né? E a ordem ficou 1 mês para fazer alguma coisa do processo, não fez, a juíza mandou expedir o ofício saiu para a prefeitura, eu mandei uma petição para a prefeitura para a gente tentar, e o doutor Caio, então, autorizou que fosse peticionado no processo. Prerrogativa de São Paulo, né? Nós interviemos no processo. Então, assim, que gestão é essa? Defende quem? O quê? Pelo amor de Deus, gente. Está aí. Basta ver. E é preciso parar de hipocrisia, Pedro. E você, com todo o respeito que eu tenho a maior admiração,
Você cansa de perguntar aqui para as pessoas que vêm aqui, e a OAB tem alguma coisa com a prefeitura? E ninguém fala nada. Ou eu estou cego, né? Ou nada nessa cidade está acontecendo de ruim. E até denúncias, Pedro, que acontecem na ordem, né? Elas são engavetadas. Não tem expediente nenhum. E quando diz que abre expediente é porque não abriu e não quer tomar providência. A prefeitura faz o que faz, a OAB sabe, né, eu digo aqui a gestão, e não toma providência. Desse jeito, é o gosto que todos querem que estão aí na instituição, mas quem está sofrendo é a advocacia e, sobretudo, a cidadania, Pedro. É preciso a gente ter um mínimo de vergonha na cara, os gestores, com devido respeito, e eu estou falando dos políticos, não estou falando das pessoas, que a gente não se coça. Os advogados estão aí, ó, tivemos essa questão, agora que estão arrecadando alimentos. Mas qual é o levantamento que a OAB local fez, a subseção, para saber dos advogados? E aqui nós temos um dado de 25% dos 6.526 advogados inscritos em Guarulhos, Pedro, 25% estão inadimplentes. Obviamente que não, acredito que não é porque eles querem. Então, esses indivíduos estão passando algum tipo de dificuldade. E qual é o trabalho, a ação social que a ordem tem feito? Então, fica aqui, na realidade, as minhas indagações, a minha indignação, e estou pronto para dialogar com todos os colegas que querem uma OAB verdadeiramente independente, uma OAB verdadeiramente que trabalha para a advocacia e para a cidadania. Por isso, Pedro, que a gente lançou uma ação chamada Reage OAB. Reage OAB Guarulhos. Porque não é possível a gente ver tantas coisas acontecendo de ruim contra o advogado nessa cidade que ninguém respeita. E dizer que juiz em Guarulhos, com devido respeito, respeita o advogado, não respeita. Muito menos juiz do trabalho. É preciso dizer isso. E se você disser assim, olha, eu quero aqui que me mande e-mail, quem já foi violado prerrogativas agora, nesta gestão, você não vai fazer outra coisa. Né? Então, resgatar a dignidade da advocacia. O advogado tem que ter respeito, seja numa audiência, tem que ser respeitado, seja numa audiência presencial, numa audiência virtual. Né? E, Pedro, aí, não posso esquecer isso, aqui parabenizar a toda a advocacia, né, do Brasil, em especial a advocacia guarulhense. Pedro, durante essa pandemia, enquanto muitas instituições fecharam a porta, bateram a porta na cara do cidadão, né? Os escritórios de advocacia não fecharam. Os advogados foram à luta, deles até que se contaminaram e morreram, defendendo o direito da cidadania, o direito do cidadão. E deles, Pedro, que eu acompanhei pela Comissão de Prerrogativa, que foram buscar em necrotério corpos de parente que contratava advogado para isso, até para abrir boletim de ocorrência. O cidadão morria, não sabe em que hospital parou, em que necrotério está, e o advogado tem que ir atrás, registrar boletim de ocorrência. Então, a advocacia é isso. Doutor, só acho que tem uma pergunta pegadinha aqui, quero ver como é que o senhor reage aqui. O Luiz Roberto Abraão quer saber se o senhor reside em Guarulhos. Pedro, ótima, obrigado pela pergunta. Pedro, meu pai mora em Salvador. Eu converso com ele todos os dias. Ele está muito distante, mas as ações que ele faz para mim todos os dias é como estar presente. Pedro, a presidência da República está em Brasília, mas parece que está aqui. E às vezes é o contrário. Parece que a presidência da República está mais presente do que a própria prefeitura. Eu quero dizer o seguinte, eu tenho 20 anos em Guarulhos, meu escritório é na rua João Gonçalves, mas na rua João Gonçalves, e todas as vezes que as pessoas ligam para mim, e ligam 24 horas, são atendidas, sobretudo de Guarulhos. Então, Pedro, o problema não é o endereço, é a ação, é a presença, é o trabalho, querido. Ok. Obrigado pela participação, doutor Edson Bello. Até uma próxima oportunidade. Pedro, eu que agradeço profundamente. Fiquem com Deus e se cuidem.